Eu só tenho duas questões ao ministro Pepe Vargas, bem rápidas, e ao ministro Antônio Andrade. Então, se os meus colegas, nossos colegas permitirem... muito obrigado. Obrigada aos colegas. Então, para o ministro Pepe Vargas, na questão da regularização fundiária, ministro, é preciso a questão do georreferenciamento. Esse sempre foi um problema de burocracia. O georreferenciamento está caminhando junto com esse procedimento. A segunda questão o senhor falou da distribuição, eu queria saber a distribuição do crédito para a agricultura por cooperativas. Qual é o percentual que vai para, digamos, vai mais para os estados do Sul? Por que categoria de cooperativa vai esse crédito da agricultura familiar? E o senhor falou também que o governo tem uma preocupação, o Ministério, com algumas medidas para... Reproduza suas palavras. Reduzir a inadimplência do setor. Existe a inadimplência no setor? Qual é a razão e a causa dessa inadimplência? Então, essas são as suas questões. E mais uma questão. Como serão aplicados os 830 milhões de reais que foram destinados à assistência técnica e extensão rural, que penso esse é um setor vital para a agricultura familiar, porque não dispõe dos mesmos mecanismos de acesso à tecnologia e à informação, embora a nossa Embrapa esteja também muito envolvida com os programas. Essa é a pergunta para o senhor. Para o ministro Antônio Andrade, eu me admiro com o seu otimismo, ministro. Olha, é bom, claro que o ministro não pode vir aqui esse pessimismo. Mas eu vi umas fotografias do Mato Grosso, ministro, com o milho depositado na... O senhor viu isso, né? E mais, na verdade, no Brasil, o escoamento, a safra fica armazenada no caminhão. E a gente, quando vê a safra da soja, fica ali. Como a comercialização de uma commodity dessas é muito rápida, então, evidentemente, sai da lavoura e vai para o porto. Mas não é esse o ideal. O senhor lembrou o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 120%, quer dizer, 100% seria 1 por 1, cobertura. 120%. Eles têm uma capacidade ociosa por conta da questão do clima na região. Parece que na questão agrícola a questão de hoje ainda persistirem problemas de endividamento, como é o meu caso no Rio Grande do Sul, por sucessivas perdas por safras mal cedidas em função de clima. Uma região localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul e Missões. E a questão do seguro agrícola, que parece que, além da questão da logística, ainda digamos, uma pendência que nós precisamos resolver, que vale tanto... A agricultura familiar já tem a cobertura certa, segura nos casos de sinistro, mas a agricultura de mercado não dispõe disso. Então, são essas duas questões, por favor. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, senadora Ana Amélia. No que diz respeito à regularização fundiária, o uso dessa ferramenta, né, do GEL, ela é relativamente recente no Brasil, né? Se eu não me engano, até vou pedir o auxílio do pessoal, mas se eu não me engano, o primeiro normativo é de 2001, eu acho, né? É 2001? Então, é bastante recente. E tem crescido muito, de fato, né? Fora da Amazônia Legal, em geral, a responsabilidade, digamos assim, pela regularização fundiária é mais dos estados. Então, a nossa ação é mais uma ação de apoio através da nossa Secretaria de Regularização Fundiária, da SRA, Secretaria de Reordenamento Agrário, onde a gente repassa recursos aos estados, né? E eles também precisam fazer o GEL, obviamente. Na Amazônia Legal, tirando Amapá e Roraima, que é um procedimento distinto, a responsabilidade mais é da União, digamos assim. E avançamos muito, nós já o referenciamos em torno de metade da área, né? Eu não estava no Ministério quando o programa começou, mas os companheiros que estão lá desde o início da regularização fundiária nos dizem que as empresas que foram fazer o processo de GEL, as empresas contratadas, tiveram muitas dificuldades iniciais lá na região da Amazônia para fazer o GEL, mas essas dificuldades foram suplantadas. As empresas também tiveram o seu aprendizado de fazer GEL numa região onde não estavam acostumadas a fazer. E agora a tendência é que as empresas tenham desenvolvido bem o seu trabalho, né? No que diz respeito às cooperativas, o ano passado, daqueles 19 bilhões, em torno de 4, quase 5 bi foram contratados por cooperativas.
As regiões onde as cooperativas mais contratam é a região sul, de fato. Por quê? Porque há maior presença de cooperativa. Quer dizer, o Paraná, por exemplo, é um estado que tem muita cooperativa, é o estado que mais cooperativa tem no Brasil. Mas, em geral, a região sul contrata mais o Pronaf. O Nordeste é uma região que, nos últimos anos, cresceu muito a contratação de Pronaf. Porém, devido à seca, mesmo com a linha de crédito emergencial que nós abrimos em função da seca, foram mais de 2 bilhões de reais numa linha de crédito emergencial com juros bastante baixos e rebates bastante significativos. Mesmo com a linha de crédito emergencial, o ano passado, os estados do Nordeste, compreensivelmente, em função da seca, contrataram um pouco menos de Pronaf. Mas é a região que tem crescido bastante a contratação de Pronaf. E a região Norte também cresceu, mas não cresceu tanto quanto a região Nordeste e o Pronaf. E o Sul, a região Sul e Sudeste, em geral, contrata mais. No que diz respeito à inadimplência, a partir da nova modelagem do seguro da agricultura familiar, a inadimplência praticamente veio a zero, né? Porque o seguro dá uma cobertura muito importante para o agricultor. E é importante dizer que o seguro da agricultura familiar, ele não só segura a operação de crédito, ele também segura um percentual da renda que o agricultor auferiria ao realizar aquele crédito. 65% da renda que o agricultor realizaria com aquela operação fica também segurada, limitado a um teto de 7 mil agricultor ano. Então, além de segurar a operação de crédito, segura também um percentual pequeno que seja da renda do agricultor, mas é também um seguro de renda que se combina com outros programas que garantem o preço, como o programa de garantia de preços, como o próprio programa de garantia de preços mínimos e o programa de garantia de preços da agricultura familiar. Então, acho que tem alguns instrumentos que deram, digamos assim, segurança para o agricultor familiar. Consequentemente, a inadimplência caiu muito. Nós temos uma inadimplência acumulada de períodos anteriores, períodos mais antigos, eu diria. Né? Mas a inadimplência hoje é muito baixa, está abaixo de 5%. Obrigada. Não quer muito dizer que, quando às vezes as pessoas admitem que o pequeno agricultor não paga as suas dívidas, não paga quando não pode pagar. Quando há uma catástrofe como essa que ocorreu ultimamente, aquela seca devastadora que aconteceu lá no Nordeste. Mas, ministro... Senadora Ana Amélia, eu acho que as colocações foram todas procedentes. Eu vou começar pelo arroz do Rio Grande do Sul. Nós tivemos essa semana, na segunda-feira, uma reunião com o Ministério da Fazenda, onde, a pedido do senhor e de outros senadores, outros deputados, nós solicitamos para ele a renegociação da dívida do arroz. Já foi concluída. A senhora está sabendo, talvez em primeira mão, todas essas dívidas, a renegociação das dívidas do arroz, principalmente do Rio Grande do Sul, já foram concluídas. Quanto aos seguros, deixar a armazenagem por último, os seguros, nós crescemos muito. Nós temos crescido a cada ano. Só explica a história aí. 2011, 2012, passamos depois de 200 e poucos milhões para 400 milhões. 2013, 2014, chegando a 700 milhões. Ainda precisa modernizar algumas coisas no seguro. Ainda tem que ser modernizado. Nós caminhamos, só verifica que o seguro era praticamente zero, a subvenção do seguro. Hoje são 700 milhões de seguro subsidiado, onde algumas culturas chegam a 60%, outras a 40%. Há algumas reclamações políticas, todo mundo quer que a sua região seja 60%, né? E é justa essa reivindicação política. Mas nós estamos estudando para a próxima safra, 2014, 2015, algumas modernizações no seguro. Ouvimos alguns setores, temos discutido muito com os produtores e vamos modernizar para atingir mais produtores com maior eficiência, com a participação, inclusive, daqueles que interessa que as lavouras sejam seguradas, que é os fornecedores de insumos. Eles querem que toda a lavoura seja segurada para ter a garantia do recebimento daqueles que vão vender. A armazenagem. A armazenagem, a produção brasileira tem caminhado no sentido norte. Nós temos alguns estados do sul
que talvez não tenha ainda grandes dificuldades de armazenagem, o caso do Rio Grande do Sul mesmo. Mas o Mato Grosso, esse tem uma dificuldade imensa. São vários, principalmente o milho, que fica aí a chuva e o produtor com o pescoço doendo de olhar para o céu se a chuva está vindo e o milho dele não está escoado, ainda está a tempo. O Geller, que o milho está no tempo e que a chuva está chegando e vai perder qualidade. E é para isso que nós lançamos o Plano Safra. Só verifica que na década de até 80, nós ainda éramos importador de alimentos. Na década de 70, 80, é exportador de alimentos. Hoje nós somos o segundo maior exportador de alimentos, caminhando para ser o primeiro. A produção tem aumentado muito, graças a Deus que tem aumentado muito. A previsão sempre é ultrapassada. Isso é muito bom. Por exemplo, nós fizemos uma previsão de 190 milhões de toneladas e acreditamos que nós vamos chegar aí a mais de 200 milhões de toneladas. Estamos trabalhando para isso, trabalhando a abrir novos mercados e os nossos agricultores cada vez com mais eficiência. Hoje, os equipamentos, as plantadeiras têm plataformas, colheitadeiras com plataforma de 24 metros. E nós tínhamos primeiro a plantadeira a puxada a cavalo. Já era muito moderno. Moca deve lembrar disso ainda, da plantadeira, plantava uma linha só. Hoje são plantadeiras imensas, colheitadeiras imensas. Moca, não, da mesma idade minha, Moca. Mas poucos anos atrás nós tínhamos plantadeira dessa forma. Eu tenho pelo menos 40 anos disso, né? Poucos anos atrás eu recordo muito bem. E isso tem crescido muito. E por isso nós lançamos esse programa. A presidenta Dilma tem dois assuntos pela frente para ser tratado na agricultura, que é a infraestrutura e a armazenagem. A armazenagem, nós lançamos esse programa de 25 bilhões, um programa de 5 bilhões ao ano. E acreditamos que no final de 5 anos não vai acontecer mais de termos milho, soja armazenada a céu aberto. É o que nós esperamos. Atender justamente aonde essas fronteiras, Mato Grosso, que tem crescido muito, e muito, nós tivemos a semana passada em Sinop, ficamos entusiasmados de ver a produção, como que o pessoal está crescido a produção. E assim, acreditamos que no máximo de 5 anos, não teremos mais essa figura, essa fotografia de armazenagem a céu aberto.